Olá, moçada, sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui, Preserva Cast. Eu, Pedro Silva, locutor, tenho a honra e o prazer de participar desse projeto que tem o apoio da Lei Paulo Gustavo. E o nosso entrevistado de hoje é o William Clementino, que vai falar um pouco sobre a nossa cidade de Wanderlândia, falar sobre as coisas ambientais. E seja muito bem-vindo, William, a mais esse Preserva Cast, a mais este programa aqui no nosso canal. Ô Pedro, muito agradecido, eu fico muito lisonjeado pela oportunidade de estar falando nesse PreservaCast para estar dialogando um pouco sobre a nossa cidade de Wanderlândia. Wanderlândia é uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera, é uma cidade que é beneficiada com duas rodovias federais, a 226 e a 153, mas também com duas rodovias estaduais. Está muito próximo do estado do Pará, 88 quilômetros, e a 70 quilômetros também do estado do Maranhão. Isso mostra o quanto essa cidade é próspera. E se não bastasse somente isso, Pedro, é uma cidade que moram 54% da população em meio urbano e 46% no meio rural. Isso mostra o tamanho do desafio que nós temos na preservação ambiental. Isso não significa que as pessoas que vivem na cidade não têm obrigação e responsabilidade ambiental. Mas uma cidade de 12 mil habitantes, né, sinaliza aí um compromisso muito grande, né, Pedro? Sim. E quais as ações desenvolvidas no município, William? Pedro, podemos destacar, e para todos vocês que nos assistem nesse momento, que Wanderlândia tem uma riqueza extraordinária nas ações voltadas à questão ambiental. Nós temos ações feitas pelo poder público, mas historicamente Wanderlândia tem uma série de ações realizadas também pelas organizações da sociedade civil organizada. Aqui em Wanderlândia nasceu a Caminhada Verde, uma caminhada extremamente importante que envolve todo um conjunto da sociedade no sentido de buscar consciência, formar consciência da população em torno das questões ambientais, seja da preservação das matas, mas também dos rios, né? Seja da preservação, né, de todo o ecossistema. Então isso foi muito importante, foi muito construtivo, o poder público abraçou isso e hoje a realização da Caminhada Verde já faz parte do calendário do município de Wanderlândia através da gestão. A outra questão que eu acho que tem sido fundamental no nosso município é que a partir das ações da sociedade civil, isso tomou gosto da sociedade, porque foram realizados projetos, né, de reflorestamento, de SAF, Sistema Agroflorestais, que esse projeto ele ia de encontro a várias questões fundamentais. A primeira questão, reflorestar. A segunda, produzir alimento. E a terceira, gerar renda para os produtores. Isso é algo extremamente importante. Também nasce aí, através do Colégio Estadual José Luiz Siqueira, uma ação anual que faz a limpeza do principal rio que passa dentro da cidade, que é o Rio Santo Estevão. Então, tem um outro braço da sociedade, através da educação, mas de um braço do Estado, de fazer ali a limpeza, o cuidado de um rio tão importante no nosso município. Por um outro lado, nós temos também um evento que é cultural do município de Wanderlândia, que é a canoagem ecológica, que ocorre todos os anos nesse município. E a canoagem sai do município de Wanderlândia e vai parar no município de Xambioá e São Geraldo pelo Rio Corda, onde é feita distribuição de mudas para reflorestamento, de mudas frutíferas, mas também é feita palestra com os ribeirinhos que estão nesse percurso. Então, Wanderlândia tem um compromisso ambiental extremamente relevante e considerável. Só que há ainda alguns desafios, viu, Pedro, que nós precisamos cuidar. Sim, eu imagino. Falando sobre, igual você falando sobre a Caminhada Verde, eu lembro que pelas escolas eu frequentei muito a PAI e andei participando, sim, da Caminhada Verde, só não essa que você falou por último agora sobre a canoagem, essa eu nunca participei não, mas já ouvi muito falar, fui criado aqui, né, na cidade de Wanderlândia, tenho orgulho da minha cidade, com essas histórias todas, com essas criações, né, e é um lugar que a gente sempre fala que é um lugar bom de se viver, né, William? Com certeza, Wanderlândia é um lugar excelente para viver, Pedro,
E eu acho que com relação às questões ambientais, nós precisamos dialogar com todos vocês que nos assistem do nosso município, mas precisamos dialogar principalmente com aqueles que exploram o turismo no nosso município, que têm vontade de conhecer nosso município. A primeira coisa do desafio, não é obrigação só dos camponeses e dos agricultores familiares a preservação ambiental. As pessoas que moram na cidade, Pedro, precisam ter esse cuidado ambiental. Sim. Vou te falar uma coisa, tu tem 2 filhas. Sim. E você precisa ensinar as tuas filhas que quando elas saírem na rua, que chuparem uma balinha, elas pegarem o papel da balinha, guardar no bolso ou dar o descarte correto. Você imagina se 12 mil vanderlandenses e mais os visitantes, que são muito queridos por nós aqui da cidade, se todo mundo chupasse 10 balinhas por dia, quantos papéis de balinha a gente não ia jogar para dentro dos córregos, nas nossas ruas, nos nossos riachos, entupir os bueiros? Ia ser bilhões, você tá doido, hein? Então Imagina. A gente precisa mudar a consciência das coisas. E esse é um dos exemplos e esse é um dos desafios. Eu vejo, Pedro, que as pessoas vão no mercado e têm a maior satisfação de trazer o maior número de sacolas possível para casa. Sim, eu já não tenho mais essa satisfação. Primeiro, porque quando jogamos o lixo nas vias públicas e o gestor não tem, os gestores municipais não têm a condição de todo momento que a gente jogar um lixo coletar. Exatamente. E aí, quem produz o lixo somos nós, os responsáveis, claro, politicamente são os gestores públicos, mas nós que de forma exagerada, exacerbada, colocamos esses lixos nas ruas, somos total responsável. E a beleza da nossa cidade cabe a responsabilidade totalmente aos nossos habitantes, conjuntamente com a gestão pública. Exatamente. E só lembrando, pessoal, a todos vocês que nos assistem, só lembrando que esse programa tem o apoio da Lei Paulo Gustavo. O nosso programa Preserva Cast tem o apoio da Lei Paulo Gustavo. A outra coisa, Pedro, que acho que a Lei Paulo Gustavo tem incentivado aí a produção de várias questões, como esse Preserva Cast e como outras ações voltadas para a questão cultural, precisa que a gente construa na sociedade uma mentalidade de responsabilidade e compromisso com a questão ambiental. As áreas de preservação permanente, que são as beiras de rios, lagos e riachos, que nós temos muito aqui em Vanderlândia, a exemplo aqui nas margens do Rio São João, do Rio Laje, do Rio Santo Estevão, do Rio Corda, elas precisam serem preservadas e cuidadas, né? De acordo com o que prevê as legislações, tanto a legislação estadual, que trata do tema, quanto o Código Florestal Brasileiro, que a gente precisa se atentar para a Lei 12.651 de 2012, que disciplina sobre o cuidado com as áreas de preservação permanente. E as áreas de preservação permanente, elas estão no meio rural, mas elas também estão no meio urbano, né? Sim, exatamente. A outra questão Pedro, que as áreas de preservação permanente de Vanderlândia, elas não podem serem deixadas de lado, né? E as áreas de preservação permanente são aqueles espaços, né, onde obrigatoriamente elas precisam serem conservadas. E nós estamos com um desafio que não é só de Vanderlândia, que é o das mudanças climáticas. Vai acontecer uma grande conferência do clima no Brasil, aqui no Pará, o ano que vem, e nós precisamos estar prontos, não só preparados para participar, mas preparados para mostrar os exemplos de Vanderlândia aí afora. E o aquecimento global é responsabilidade de todos nós. Exatamente. Né? A gente fala no período de estiagem que o calor está grande, mas qual tem sido a nossa parcela de contribuição para o aumento do calor? Bastante, né, eu derrubei só um pedaço de mata. Eu fiz só isso. Eu fiz isso porque precisava produzir. Mas a gente precisa produzir, mas sobremaneira precisa garantir, né, que o ambiente permaneça vivo, tanto a fauna quanto a flora. Isso. E nós estamos num município rico, que temos para mais de 40 cachoeiras para serem exploradas pelos vanderlandenses, mas sobremaneira pelos turistas, né, de forma a conhecer as belezas do nosso município. Só que se a gente continuar com o pé no acelerador, com o desmatamento, né, ilegal e desenfreado, tão logo a nossa temperatura vai só continuar aumentando,
vai sumir as nossas águas, vai sumir as belezas e vai sumir as riquezas que nós temos no nosso município. Então, o grande desafio é conciliar a produção com a preservação ambiental, né? E isso Sim. Precisamos cuidar. A gente sabe que é necessário produzir alimentos, mas a gente sabe que é preciso seguir convivendo com a fauna e com a flora. Nossa cultura também, Pedro, é de comer peixe no nosso município. Sim, realmente. E se a gente for matando os rios devagar ou de forma acelerada, como tem se mostrado aí, certamente nós vamos comprometer a segurança e a soberania alimentar do nosso povo. E isso é algo delicado. Precisamos tratar de questão ambiental, né, e a preservação. Precisamos tratar da produção de alimentos, mas da segurança e da soberania alimentar, que são dois temas parecidos, mas são distintos, e nós não podemos mudar isso porque é cultural a nossa questão alimentar no nosso município. Há tempos que a gente vem perdendo o buriti, vem perdendo o açaí, a gente vem perdendo também, Pedro, o bacuri. Rapaz, eu tenho observado ele, quase a gente não tem visto o bacuri por aqui, né, rapaz? De pouco a vagar tá se acabando com a destruição, né, com o desmatamento. Igualmente você tá falando e contando um pouco da história. De pouco a vagar as coisas tá sumindo. Pedro, tem um estudo da Universidade Federal do Goiás que diz que o piqui mais nutritivo do Brasil é o piqui do Tocantins. E Minas Gerais é um dos estados que mais importa piqui do estado do Tocantins e o estado do Maranhão, por incrível que pareça. E nós precisamos tratar, né, essa situação da produção, seja ela da produção de alimentos ou seja ela da produção de commodities, de forma a não agredir e não perder os bens da natureza que nós temos, mantendo aí toda a nossa cultura, toda a nossa segurança e a nossa soberania alimentar. Sim, e só lembrando, pessoal, para você que nos assiste, que este programa é um projeto apoiado pela Lei Paulo Gustavo. Nosso PreservaCast tem o apoio da Lei Paulo Gustavo. E o nosso entrevistado aqui é o grande William Clementino, que é filho da terra, que teve deu essa oportunidade de vir aqui para a gente entrevistar, para contar um pouco sobre a cidade de Wanderlândia. E a gente fica muito feliz em estar recebendo ele aqui. E pense num bate-papo sensacional, o nosso PreservaCast. E a outra pergunta, Ilha? E Pedro, precisa também destacar também algumas ações que foram realizadas aqui em Wanderlândia, que dialoga com a sociedade. A Secretaria de Meio Ambiente do município de Wanderlândia, né, em parceria com Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saúde, também colocou em vários pontos estratégicos da cidade, tanto cachoeiras, tanto lugares indevidos de descarte de lixo, ossadas de animais, de bovinos, placas indicando para cuidar da questão ambiental, preservar aquilo lá. E os efeitos, Pedro, os impactos são, assim, do meu ponto de vista, espetacular. Nossa cidade, quando estava se aproximando, conhecia porque via muito lixo e urubus. E agora a gente consegue chegar na nossa cidade, identificar a cidade pelo seu povo, pelas moradias e não pelos lixos mal descartados. Uma outra coisa, Pedro, que isso para mim é fantástico. Wanderlândia é uma das poucas cidades do estado do Tocantins que tem aterro sanitário. Isso olha aí, rapaz, que interessante. É fenomenal para a questão ambiental. Que interessante, né, William? Tem uma lei que obriga o conjunto dos municípios a construírem seus aterros sanitários para dar a destinação devida e adequada, a compactação e destinação dos lixos produzidos, né, Pedro? Sim. Mas, dentre as poucas cidades do Tocantins, Wanderlândia, cidade com 12 mil habitantes, sai na frente de cidades muito maiores tendo um aterro sanitário. Isso é um espetáculo, isso é fantástico. Agora, Pedro, tem um detalhe. Temos aterro sanitário, mas ainda não fazemos a devida coleta seletiva do lixo. Nem nós selecionamos o nosso lixo para destinação, o lixo orgânico para virar adubo, para virar outras coisas, e os demais lixos, seja ele para aproveitamento ou para finalmente serem destinados completamente ao lixão. Esse é um desafio
que perdura entre nós, e nós precisamos, quanto sociedade, quantos cidadãos desse município, ajudar a gestão a conceber a coleta coletiva seletiva de lixo, para a gente dar uma boa destinação e o melhor aproveitamento do lixo. Exatamente. Isso é uma coisa que todo mundo consegue fazer, né? Não é uma coisa, é difícil, não. É uma coisa que a pessoa, colocando em prática, consegue realizar esse tipo de trabalho, né? Já consegue ajudar bastante. Pedro, tem mais uma coisa que me recorda, é que às vezes você está na sua residência, quebra um copo, e você só coloca no lixo e joga lá. Uhum. Aquele pessoal que são fundamental da limpeza urbana precisa ser muito valorizado. Sim, e muitas vezes eles pegam naquela sacola achando que é um lixo orgânico e ali se corta. Eu quero deixar uma recomendação, que é uma recomendação ambiental, uma recomendação de segurança do trabalho para aquelas pessoas tão importantes para nós e para a sociedade, que cada um, ao descartar cacos de vidro, objetos cortantes, que coloque, enrole ali num papelão, faça um bom condicionamento para poder destinar, para evitar que aconteça acidentes de trabalho com essas pessoas tão fundamental e importante, que é o pessoal tanto que varre as ruas, mas aquele pessoal também que faz a coleta do lixo. Eles coletam nosso lixo, aquilo que é demais, que menos nos importa na nossa casa, a gente descarta, e eles, com muita genialidade, muito respeito, faz essa coleta. E às vezes a gente expõe eles ao risco do trabalho. Exatamente, isso é uma coisa que é um recado que você está deixando muito importante, né, William? Isso é uma coisa que as pessoas devem policiar muito isso aí. Isso é muito perigoso. Objeto cortante, igual caco de vidro, essas coisas, porque tanto quanto quebra o copo, né, quanto qualquer outra coisa, uma garrafa, e a pessoa simplesmente joga lá, sem pensar no próximo, sem pensar em quem vai coletar aquele lixo. Então fica a deixa aí, o recado do nosso amigo William, para que as pessoas vigiem e policiem mais sobre isso aí. Por último, para encerrar, eu acho que a gente precisa dialogar sobre a questão ambiental em 3 aspectos. Sim. O primeiro aspecto é o de compreender a Constituição Federal de 1988, que ela regra e disciplina sobre as questões maiores da questão ambiental. Uhum. A segunda é a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, que é a Lei do Código Florestal, que redisciplinou aí o que já estava um pouco ultrapassado do Código Florestal anterior. E a outra lei é a Lei 1560, de 5 de abril de 2005, que é a lei que disciplina as questões ambientais do Tocantins. E para a Constituição Federal, ninguém pode se negar desconhecedor da lei. Então, por mais que seja delicado e difícil, nós, cidadãos, urbanos e camponeses, precisamos compreender minimamente a lei para não incidir nem em multas, nem em outras questões relativas a isso. E a lei diz, não pode dizer que não conhecia, né? Exatamente. Aquele jeitinho brasileiro é para aqueles que não têm compromisso com o ambiente. Estamos falando, Pedro, verdadeiramente para as pessoas que têm um compromisso com as questões ambientais. Exatamente. Né? Então, por falar com pessoas que têm, né, compromisso com a questão ambiental, é que nós convocamos todos para, naquela hora do descanso, que está olhando o WhatsApp, buscar ali pedaços, fragmentos da Constituição Federal, que fala da lei ambiental, das questões ambientais, do Código Florestal Brasileiro e da Lei Estadual de Ambiente, que a gente possa se debruçar. E aí, Pedro, eu estou falando muito ambiente, é porque eu tenho uma questão que eu acho que não tem meio ambiente, tem o todo do ambiente. Então, o completo, né, William? Não é só uma banda, só a metade, né? É uma coisa completa. E você falou uma coisa aí, William, muito importante. Eu costumo falar todos os dias na minha casa, para minha esposa, para as minhas filhas, por onde eu passo, eu tenho sempre falado com as pessoas. Você falando em relação ao WhatsApp, falando em rede social, em tecnologia, eu sempre falo isso. O telefone celular hoje em dia está na mão de todo mundo, de todo brasileiro. Só que também as pessoas também deveriam usar de uma forma melhor, né?
De que forma? Ou seja, procurando estudar, conhecer. Só que hoje a gente vê, todo mundo tem um telefone na mão, mas não é para estudar, não é para conhecer, e acaba tendo que procurar outras pessoas, e a pessoa vai estudar. Eu tenho minhas meninas na escola mesmo, e acaba tendo que procurar algumas informações para nós, que já somos pessoas adultas, pessoas que já estudaram um pouco, porque a tecnologia praticamente a pessoa não quer usar para estudar. Usar só para brincar, brincadeira, e você falou uma coisa certa. Às vezes a pessoa tá ali no descanso ali, em vez de estar ali olhando ali um TikTok, às vezes jogando uma conversa fora no WhatsApp, procurar conhecer, né? Sobre a história, procurar estudar mais um pouco sobre as leis, que isso é muito importante, muito interessante. Pedro, e já dizia Paulo Freire, né? Essa pegada da educação não precisa ser só na escola. Você traz a exatamente de berço e de família, educar para libertar. Então, se você conhece as leis, as legislações ambientais, você certamente, provavelmente não será pessoas que vai ser punida, multada, ou reprimida, ou coagida em função das questões ambientais. E seja exatamente. Você mesmo o cuidador do clima da sua casa, da sua cidade. Ah, não, se ficar quente eu boto um ar-condicionado, mas vai chegar um momento que se a gente não cuidar do meio ambiente, do ambiente como todo, o ar-condicionado não vai ser capaz de superar a temperatura. Exatamente. Então, e Pedro, parece que, pelo que a gente observa, né, William, já está meio que chegando nesse ponto, né? Porque tem épocas, agora não porque está chovendo, né? Mas a partir do momento aí que passar da chuva, o brasileiro começa a sentir a diferença da temperatura, né? E aí é onde há um mix, viu, Pedro, entre legislação, ciência e crença, né? Exatamente. Ah, não, tá quente porque Deus quis. Não, Deus deu livre-arbítrio e nós não estamos sabendo usar o livre-arbítrio e perdendo esse paraíso que foi concebido para todos nós viver de bom grado. Tanto é que a gente planta fruta, mas o ambiente que Deus criou pra gente já havia as frutas onde ele destinou, né? É verdade. Então, é bom que a gente siga plantando frutas para recompor aquilo que nós degradamos. Mas, de toda forma, nós não podemos culpar aí o Criador do Universo pelas temperaturas, ou como se ele estivesse nos castigando. Essa reação da natureza, essas catástrofes que têm ocorrido, não é um castigo do Criador. Esse aí é só a devolução da natureza para tudo aquilo que nós mexemos, que nós modificamos. E ela também tem suas reações. Quando eu te empurro, logo tu vai ter uma reação de exatamente, aquilo que a gente fala, ela né? Também, né, Pedro? Ela também tem a mesma coisa. Ou seja, toda uma ação tem uma reação, né, William? Tem uma forma de reprimir, né, Pedro? E aí, Pedro, eu de já agradeço muito pela oportunidade de estar aqui contigo, né? Nos conhecemos há muito tempo com as ações da Associação do Vale do Corda, do projeto Ilha Verde, do projeto Reviver. Exatamente. E estar com você tratando desse tema é uma satisfação, porque eu te considero um sábio e um educador popular nessas áreas de questões ambientais, mas também de participação popular, de sociedade, de vivência, sabe? Sim. Satisfação enorme sempre te encontrar. Que isso, William. Eu que fico muito feliz em saber que você tem essa satisfação, me sinto lisonjeado e muito feliz sempre que encontro com você, e agora com essa oportunidade da gente estar gravando esse projeto, né? Que é um projeto extremamente sensacional e muito importante para todo mundo, né? Que é o projeto, Qual é o nome do projeto aí? Preserva Cast, e eu fico muito lisonjeado e feliz pelo convite de estar aqui, né? De você ter aceitado o convite da gente de estar aqui participando do Preserva Cast. A gente que agradece, e eu fico muito feliz em estar aqui de frente com você hoje, fazendo esse programa muito especial e sensacional e falando de coisas muito importantes da nossa cidade, né? Que é a cidade de Wanderlândia. Falando aí do meio ambiente, né? Falando do ambiente todo, e é uma coisa sensacional. A gente fica muito feliz, a gente se conhece de muito tempo e eu fico muito feliz. Pessoal, a gente finaliza por aqui mais um programa, né? Esse foi o nosso Preserva Cast, com o apoio da Lei Paulo Gustavo. E a gente pede a todos que nos assistem, que compartilhem, que façam com que esse vídeo, esse programa chegue a demais pessoas, que pessoas também cheguem até a nossa cidade, que venham conhecer de pertinho tudo isso que o nosso amigo William Clementino falou para vocês aqui, né? Nesse Preserva Cast, um programa muito sensacional, show de bola. Fica aqui o meu abraço, Pedro Silva, locutor, com vocês. Esse foi o nosso Preserva Cast.